Olá, terceirão! Tudo bem, meninos? Como é que vocês estão? Tranquilos? Beleza. Vamos agora para a nossa segunda aula de filosofia, nesse período de isolamento social, nesse período de quarentena que nós estamos vivendo. Vamos estar dando continuidade ao assunto de método de verdade segundo Francis Bacon, mas agora vamos chamar um companheiro chamado René Descartes. Olha, escreve Descartes, mas é Descartes, pronuncia Descartes. René Descartes e Francis Bacon. Francis Bacon ele vai falar a respeito de elementos que nos impedem de vivenciarmos de forma plena o conhecimento, que atrapalham o nosso conhecimento. Ele chama esses impedimentos de ídolos. E aí nós vamos falar sobre o ídolo, pode passar. Falaremos a respeito dos ídolos da tribo, falaremos sobre o ídolo da caverna, o ídolo do foro e o ídolo do teatro. Mas afinal de contas, o que é que ele quer dizer com o termo ídolos? São influências que podem nos desviar do conhecimento e assim impede-nos de conhecermos a realidade. São lembrados de que Bacon ele criticava muito, por exemplo, a filosofia antiga, porque dizia que eles buscavam o conhecimento e não se atentavam para aquilo que estava acontecendo ao seu redor. Eles não estavam preocupados com aquilo que estava acontecendo no entorno deles. Eles não se preocupavam com o chamado mundo sensível, com as informações que adivinham ao indivíduo através dos 5 sentidos. E não trazia uma aplicabilidade das discussões e das teorias que estavam sendo levantadas. Era a teoria completamente divorciada da prática, a teoria divorciada da praxis. E aí ele afirma que esses elementos que vão dificultar a obtenção desse conhecimento prático, eles são chamados de ídolos. São coisas que nós construímos, que nós colocamos como referência, mas que Bacon nos convida a abrirmos mão disso. Certo? Vamos ver o que é que ele quer dizer, por exemplo, o que ele queria dizer com o ídolo da tribo. O que seriam esses ídolos da tribo? De acordo com Bacon, os ídolos da tribo, eles derivam da própria natureza humana e se caracterizam pela postura de supor que o intelecto ele pode fácil e tranquilamente encontrar ordem e regularidade na natureza. Então, de acordo com Bacon, o ídolo da tribo ele está diretamente relacionado com a crença de que a nossa capacidade intelectual ela consegue perfeitamente discernir as coisas, encontrar ordem, sentido nas coisas através única e exclusivamente da natureza. A natureza, na verdade, ela traz ordem para as coisas. Tudo que acontece na nossa vida depende de uma certa previsibilidade. E aí ele chega e diz que isso está errado, que esse conceito, que este tipo de concepção está completamente equivocada. E um exemplo de ídolo da tribo é a astrologia. De acordo com a astrologia, os astros eles vão reger como é a vida do indivíduo. Através dos astros, você sabe, por exemplo, se você vai ter um bom dia ou não, se vai acontecer alguma situação complicada na sua existência, se você vai ter sorte no amor, se você vai ter sorte nos negócios e assim por diante. Ou seja, a vida do indivíduo ele é regido pela forma como os astros celestes se dispõem no firmamento, se dispõem no espaço e a influência desses na vida do indivíduo. E a pessoa passa a acreditar de que tudo na vida está devidamente previsível, tudo na vida está devidamente organizado, o que contraria o pensamento científico. Porque o pensamento científico ele trabalha sim com a questão do aleatório. Sim, nós temos que trabalhar de uma forma metódica, com método, de uma forma que produza um certo sentido, mas isso acontece mediante observação e experimentação, ao que nós chamamos de empirismo. Tá certo? Próximo. Bacon também vai falar a respeito dos ídolos da caverna. Vocês estão lembrados da chamada Caverna de Platão, em que falava a respeito
de pessoas que estavam no fundo de uma caverna e que tinham medo de ir para fora da caverna porque eles já acreditavam que existiam monstros que poderiam devorar, quando na verdade os monstros que eles imaginavam eram nada mais e nada menos que a sua imagem, sua sombra sendo projetada pelo contato da luz que estava sendo que incidia sobre o corpo das pessoas. Isso, as pessoas elas tinham medo, no caso do ídolo da caverna de Platão, elas tinham medo de ir para fora, tinham medo de ir à luz, porque elas já tinham ideias pré-concebidas. Eu não vou porque lá é perigoso, eu não vou porque lá tem monstros. Só que ele não verificou se tinha monstros de verdade ou não. Se aquelas ideias iniciais, elas tinham sentido, se elas foram corroboradas ou não. É baseado justamente na caverna de Platão que Bacon ele denomina como ídolo da caverna a ideia que cada pessoa tem de ver o mundo de acordo com o seu prisma, de acordo com a sua perspectiva. Vou repetir, de ver o mundo de acordo com o seu prisma, de acordo com sua perspectiva, de acordo com a chamada sua cosmovisão, sua visão de mundo, que você já deve ter ouvido falar de cosmovisão em literatura com a professora Lia. E isso faz com que as pessoas façam as observações, sempre prestem atenção, sob o prisma, ou seja, sob a ótica das suas convicções. E isso, de acordo com Bacon, é extremamente prejudicial na construção do conhecimento, porque você não permite você não permite a ideia do outro. Você considera que só a sua perspectiva, só a sua visão de mundo é a correta. O que o outro pensa, o que o outro acha, o que o outro considera, o que o outro pondera, ou que as demais pessoas ponderam, elas não devem ser levadas em consideração. Igual exemplo de ídolo da caverna é o individualismo. Meninos, nessa época que nós estamos vivendo, que é o período da contemporaneidade, esse período da pós-modernidade, e nós vamos ver isso ainda este ano, quando nós estudarmos, por exemplo, a modernidade líquida de Zygmunt Bauman, nós vamos ver que Bauman ele vai fazer fortes críticas justamente ao pensamento individualista. Nós percebemos bem isso, quão mal o individualismo faz para o indivíduo agora, nessa pandemia que estamos enfrentando do Covid-19. Quando, por exemplo, de uma forma desenfreada, as pessoas foram aos mercados, foram para supermercados, para atacarejos e etc., para poder fazer estocagem de alimentos, sendo que não havia necessidade. De pessoas que saíram correndo, um verdadeiro efeito manada, para poder ir às farmácias, às mercearias de mercados, para poder comprar álcool gel em grande quantidade e fazer estoque de álcool gel em grande quantidade em suas casas, que compraram muitas máscaras em detrimento da equipe de saúde que está na linha de frente de combate ao Covid-19, na linha de frente do combate ao novo coronavírus, que necessitam desses equipamentos de proteção individual, desses EPIs, para poder se proteger e continuar cuidando das pessoas que estão infectadas. O álcool gel que ficou escasso, e por quê? Muita gente estava comprando em detrimento de outras pessoas que não tinham condições financeiras, que quando conseguiram recursos para poder comprar álcool gel, não encontravam. Isso mostra o lado negro do individualismo, ou como nós estamos observando, por exemplo, a atitude dos Estados Unidos, que estão retendo equipamentos como respiradores que estão sendo usados nas UTIs, unidades de terapias intensivas, para poder atender as pessoas que desenvolveram uma síndrome respiratória grave em virtude do Covid-19, estão retendo, impedindo que outros países como o Brasil possam ter esse tipo de equipamento.
Isso é o ídolo da caverna. É você apenas estar preocupado consigo mesmo e imaginar que o mundo tem que ser de acordo com a sua visão, de acordo com a sua perspectiva, de acordo com a sua concepção. E isso, meninos, nos faz remeter a um outro tipo de ídolo criticado por Francis Bacon, que é justamente o ídolo do foro. O ídolo do foro, ele deriva das relações interpessoais e são mediados pela linguagem. Não leve em consideração as nuances culturais. Professor, está parecendo que o ídolo do foro ele é bem parecido com o ídolo da caverna. Se você pensou nesse jeito, você está correto. É bem parecido mesmo. Porque ele também trabalha com a perspectiva individual. No caso do ídolo do foro, a crença de que a minha cultura, a forma como eu vejo o mundo em termos culturais, é a forma correta. E aí eu quero que a minha visão de mundo, a minha visão cultural, seja impostas a outros grupos, a outras civilizações. Por exemplo, ideia de justiça. Não podemos imaginar que o tipo de justiça que existe aqui na civilização ocidental deva ser aplicada numa civilização oriental. Eu vejo muita gente, por exemplo, criticando a forma como os muçulmanos praticam a justiça. A forma como, por exemplo, as civilizações orientais praticam a justiça. Consideram isso algo terrível, algo aterrorizante, algo temeroso. Só que aí é o que Bacon fala. Quando eu quero que a minha visão de justiça, minha visão ocidental de justiça, seja replicada em todo o mundo, desconsiderando os fatores culturais, eu estarei implementando a minha visão de mundo, em detrimento do outro. E aí esquecemos de que a cultura, ela varia de povo para povo, de civilização para civilização. Um outro exemplo, terceira série, que nós temos desse ídolo de foro, foi o que aconteceu, por exemplo, quando os Estados Unidos eles derrubaram o regime de Saddam Hussein no Iraque no início deste século, no início do século XXI, em 2003. A alegação utilizada pelos americanos para justificar a intervenção no Iraque foi que era para evitar o uso de armas de destruição em massa pelos iraquianos, que logo depois se configurou que era mentira, que os iraquianos não tinham mais armas de destruição em massa desde 1991, desde o final da Guerra do Golfo, e segundo, para poder trazer a democracia. Resultado, passaram por cima dos elementos culturais dos iraquianos, tentando impor um regime à la ocidental, no estilo do Ocidente, que fez com que o Iraque entrasse em um verdadeiro estado de anarquia, permitindo a emergência de grupos extremamente radicais, como por exemplo o grupo do Estado Islâmico, que se instalou no norte do Iraque e que exerceu influência, querendo montar um califado em vários pontos do Oriente Médio, aproveitando a desordem e anarquia do Iraque pós-guerra, pós-invasão norte-americana, a situação na Síria, que também estava extremamente confusa e caótica. Isso já tinha sido alertado por Bacon quando ele falou a respeito do ídolo do foro. E o último ídolo dito por Bacon, que foi o ídolo do teatro, ou ídolos do teatro, que derivam dos vários sistemas filosóficos, não mantendo vínculo com a realidade. Mais uma vez, terceirão, lá vem Bacon descendo o sarrafo nos filósofos da Grécia Antiga, entre eles Aristóteles, Sócrates, Platão e Aristóteles. Por que a crítica dele a esses filósofos clássicos da época da Grécia Antiga? Ele estava criticando o fato de que, por exemplo, tanto Aristóteles quanto Sócrates e Platão, eles se debruçavam em indagações e questionamentos sem fim, sem trazer uma praticidade para a vida. Por isso que ele usou o termo do teatro. Estavam representando, estavam utilizando máscaras, estavam representando papéis, mas que não tinha nenhuma finalidade prática, que não tinha nenhum
objetivo a curto prazo, algo que pudesse trazer sentido para aquela sociedade e para aquele indivíduo de forma imediata. Segundo Bacon, isso se constitui no ídolo do teatro. E ainda algumas correntes filosóficas, na concepção de Bacon, estavam incorrendo nos mesmos erros praticados por Aristóteles. Com isso, meninos, a gente encerra o pensamento de método e verdade segundo Bacon. Agora nós vamos entrar segundo René Descartes. Descartes trabalha com um método que é chamado de método cartesiano. E esse método cartesiano, que é utilizado muito na ciência, ele segue um passo a passo, tá certo? E esse passo a passo é o seguinte: primeira coisa, todo trabalho científico, todo trabalho de pesquisa, ele tem que começar da ideia de que você não pode aceitar como verdadeiro aquilo que não é suficientemente conhecido. Peraí, professor, isso aí não é ceticismo? Se você falou nisso, se você identificou isso como ceticismo, ó, corretíssimo, perfeito. Porque o cético, ele não acredita nas coisas logo quando vê. Ele trabalha com a dúvida. E aí vem uma característica do método de René Descartes, que é a chamada dúvida metódica. Você utilizar a dúvida como método de pesquisa. É o momento de você chegar e desconstruir. Então, por exemplo, vocês estão se preparando para entrar na universidade. Se Deus quiser, ano que vem, a essa hora, vocês estarão fazendo o primeiro semestre na faculdade, fazendo o curso que vocês desejam realizar. Vocês vão perceber ao longo da sua carreira acadêmica, 4 anos, 5, 6, a depender de qual curso que você vai estar abraçando, que você vai trabalhar com pesquisa. Então você vai poder pegar aquela informação que determinado autor ou determinado professor colocou, ou aquela ideia que foi jogada, e considerá-la como verdade absoluta, como verdade inquestionável. Principalmente se ela não estiver devidamente conhecida e esclarecida. Por isso que todo pesquisador, ele coloca em dúvida mesmo aquilo que já foi pacífico, ou seja, que a maioria concorde. Mas se você vai analisar, você tem que primeiramente refutar. Primeiramente tem que bater de frente. Tem que questionar. Você tem que duvidar. Não creia logo de imediato nas informações que estão chegando até você. Tá certo? Analise sempre. É isso que René Descartes nos ensina, esse primeiro pressuposto do método cartesiano. Segundo, divida as dificuldades de um objeto do conhecimento em tantas partes quanto possível. Interessante que o método cartesiano ele nos ajuda até mesmo no estudo do nosso dia a dia. Por exemplo, vocês estão em casa. Eu não sei se está acontecendo com vocês a mesma coisa que está acontecendo comigo. Eu estou cheio de atividades na faculdade para poder fazer. Parece que eu estou tendo mais trabalho estando em casa do que quando eu estava com a minha rotina normal. O grande problema é que nós queremos resolver tudo ao mesmo tempo. E aí a gente não consegue resolver absolutamente nada. Terceira série, não dá para abraçar o mundo com as pernas. Nós temos que resolver uma coisa de cada vez. Ao invés de você querer atacar o problema num todo, divida. Tá certo? Divida o máximo possível, na maior número de partes que você puder. E assim, dividindo no maior número possível de partes, você vai estar resolvendo parte a parte, tópico por tópico, momento por momento, item por item. Esse princípio, que é o princípio que nós adotamos na pesquisa científica, você pode trazer para a sua vida estudantil. Melhor dizendo, nós podemos trazer para toda a nossa vida. Ao invés de nós queremos ficar nos preocupando com tudo que está acontecendo, vamos procurar dar prioridade para aquilo que é considerado mais urgente. Tá certo? Vamos dividir em partes. E isso nos leva a uma terceira característica do método cartesiano. Análise dos objetos, dos mais simples
aos mais complexos. Vocês já ouviram o tio Márcio várias vezes explicar, principalmente em momento de teste. Eu digo o seguinte, meninos, prestem bem atenção. Você tem uma prova de 10 questões, você tem uma prova de 15 ou 20 questões. Resolva primeiro as questões o quê? Mais difíceis? Não. Eu digo o quê? Resolva primeiro as questões mais fáceis. Depois você resolverá as questões mais difíceis. Isso é método cartesiano. E isso é proposta de René Descartes. Descartes dizia o seguinte, quando você fazer uma análise, uma pesquisa científica, começa pelos elementos mais simples, analise os objetos mais simples e depois você vai avançando em termos de complexidade, até chegar ao elemento mais complexo possível. Por fim, quando você fizer tudo isso, você vai revisar todo o passo a passo, tá certo? Você vai fazer a revisão completa de todas as operações do pensamento. É o que Descartes chama de enumeração. Então, no caso, você vai terminar todo o processo de conhecimento enumerando, revisando tudo aquilo que você fez, para verificar se você deixou alguma coisa no meio do caminho, se ficou alguma ponta solta, se deixou de fazer algum tipo de observação. Meninos, isso é método científico. Prestaram bem atenção? Ele tem esse termo de método porque ele trabalha com um planejamento. Ele trabalha com algo que é definido previamente, com passo a passo, que vai desde do ceticismo, que é a dúvida metódica, você duvidar primeiramente das coisas, passando pela divisão em partes menores, na maior quantidade possível do objeto para poder analisá-lo, passando pela análise, primeiramente, análise e investigação dos objetos mais simples, dos elementos mais simples até os mais complexos, para por fim você fazer a revisão de todo o seu trabalho. Tragam esse método cartesiano, meninos, para a sua vida. Tragam isso não somente para a sua vida estudantil agora, que você está estudando, terminando o seu ensino médio. Traga isso também para a sua vida acadêmica, que logo, logo vocês estarão vivenciando. Traga isso para a vida profissional, que daqui a alguns anos vocês também estarão vivenciando. Traga isso para a sua vida familiar, para a sua vida financeira, enfim, para todas as ações que você venha realizar, tá certo? Tudo direitinho, devagar, com tranquilidade e com foco. Porque é isso que Descartes e Francis Bacon nos mostram. De que tudo que acontece na nossa vida, nós temos que ter um propósito, tem que ter um objetivo, tem que ter uma finalidade. Não fique divagando. Quer devagar, ficar imaginando e pensando na morte da bezerra. Tá certo? Mas tenha foco. Corra atrás daquilo que você quer, que você vai conseguir. Meninos, com isso a gente encerra a aula de filosofia de hoje e eu espero que vocês tenham compreendido. Terão atividades anexas aos slides, ao slide e à aula que eu estarei disponibilizando para vocês no portal Plural. Até a próxima aula, até o nosso próximo encontro, nosso Racha Cuca filosófico. Um abraço, meninos.